Tá iniciando a gravação. Tá, então, começou? Começou. Então, gente, hoje é dia 19 de janeiro de 2025. A gente está abrindo o boteco para mais uma live de tratamento de personagens de filme. O filme de hoje é um filme brasileiro chamado A Busca ou A Cadeira do Pai. A gente vai fazer como sempre, a gente comenta o filme e os personagens principais, e depois que a gente tiver assim alinhado entre os participantes a nossa visão das questões principais dos personagens, a gente começa o tratamento deles como se fossem nossos clientes. Estamos aqui presentes ao vivo, eu, Mariângela, Camila e Rogério. E quem vier assistir vai ser muito bem-vindo. Pode botar seus comentários e críticas e sugestões de tratamento e observações sobre o filme nos comentários, a gente vai gostar de ver. Então, vamos começar com o filme. Camila, Rogério, querem abrir ou posso seguir? Não, pode seguir, Mari. Pode seguir, Até Mari. porque foi você que sugeriu o filme, então... Eu sugeri porque eu gostei muito. Eu vi num outro grupo. E é muito bom, realmente. É um grupo de cinema, só de comentários sobre o cinema, né? E o filme me surpreendeu muito, me tocou muito, achei um filme muito bonito. O filme é nacional, o ator principal é Selton Mello e a atriz é uma... Não, é o Wagner Moura. Wagner Moura, olha que ato falho, né? O Wagner Moura e a atriz, como é o nome dela, gente? Mariana Lima. Muito linda, uma mulher muito bonita. E o menino é filho do Titã Arnaldo Antunes, quando ele era adolescente. Ele agora já é um adulto. E ele parece muito com a mãe do filme, né? Ele é semelhante a ela mesma. Bom, o filme começa com a crise do casal Wagner Moura e Mariana, né? Isso. Ele é Theo e Branca. Ele é Theo e ela é Branca. E o filho deles é Pedro. Theo e Branca estão vivendo uma crise conjugal que a gente não tem notícia do que começou, mas parece haver assim, uma frustração imensa da parte de Theo. Ou seja, primeira coisa, frustração, ele está inconformado com a separação, mas no começo do filme a separação parece que está dada. E ele está sofrendo demais. Ele não mora mais na casa que ele construiu, diz ele que para a Branca. Ele está morando em outra casa, mas ele ainda guarda a chave. E Pedro está com a mãe, Branca. E ele está histérico, completamente descontrolado, um sofrimento assim que ele não está sabendo lidar com aquilo, e no filme não aparece que eles estejam buscando qualquer tipo de ajuda. Até então não aparece nunca isso no filme. Não. E a cena inicial do filme é ele indo ver coisas na casa, ele está querendo fazer uma piscina, uma negação do momento de separação muito evidente, porque se eles estão se separando, vão vender a casa, para que fazer uma piscina? É a pergunta que a Branca faz para ele. Mas ele quer porque quer fazer a piscina. E nessa cena de abertura do filme, ele entra na casa com a chave dele e ela reclama: você não tem que entrar aqui, você já não mora mais aqui. Mas eu tenho uma chave, ppp. E aí, nesse momento, o filho Pedro chega. E tem mais uma frustração, ele está querendo dar para o filho uma viagem de estudos para Nova Zelândia, e o menino está bem desinteressado, inclusive não foi na reunião da bolsa, da viagem, sei lá que diabo, que ele foi para encontrar o menino não foi, por isso que ele foi na casa entender o que aconteceu com o filho. E o filho chega aparentemente desinteressado. E isso machuca ele de morte. Ele fala: poxa, não é legal, eu queria que meu pai tivesse me dado isso. Então ele começa já falando isso. E aí, moto contínuo, Pedro vê uma encomenda do correio que vai abrir. Quando ele abre a encomenda, Theo se descontrola totalmente, a gente não sabe por quê, mas rapidinho a gente entende. É uma cadeira. E essa cadeira quem mandou foi o avô de Pedro, o pai de Theo. E aí a gente entende que tem uma história que também não se apresenta no filme, não interessa. Tem uma ferida imensa
do personagem Theo em relação ao pai. O pai o abandonou com a mãe, e Theo já está frustrado com a separação, com esse distanciamento do filho, e aí ainda vem o filho, recebe uma cadeira que veio do pai dele. Ele dá um ataque histérico, quebra a cadeira. Então, é uma cena que mostra para a gente que ele está, assim, na tampa. E, continuando o roteiro, era aniversário do Pedro, e Pedro se escafede e não aparece no dia do aniversário, que, inclusive, a mãe, a Branca, a mãe dele, chamou o Theo para jantarem juntos no dia do aniversário. Ele não aparece. E aí começa o tormento dos pais, que é onde ele está. Aí ele mentiu, ele disse que viajou com um colega. Eles imediatamente ligam para o colega não viajou com ele, mas sabe algumas coisas. Ele vendeu um computador. E aí os pais começam a seguir o rastro dele. Aí alguém liga procurando por Pedro, por conta de um cavalo. Aí os pais vão lá onde vendeu o cavalo. Vendeu não, um lugar de adoção de animais. E aí eles ficam sabendo que Pedro adotou um cavalo e mentiu a idade, porque ele tem só 15, ele falou que tinha 18. Então ele cometeu um crime. E os pais estão histéricos. O que ele foi fazer com esse cavalo? Até que o filme ele é constituído assim, é muito bonito isso assim de conexões, né? Toda hora alguém vem dando a pista de Pedro e transformando principalmente o Theo. Ele entra num movimento de busca, né, que é o nome do filme, que é a busca dele mesmo, na verdade. Mas ele está em busca do filho. E ele encontra as pistas com pessoas que ele não conhece, inusitadas. Na primeira é um cara que liga de uma favela, dizendo que achou um celular, aí liga para os pais, e parece que pode ser até uma coisa perigosa. E é interessante que, mesmo nesses lugares simples, diferentes, onde ele é um estranho, nada de ruim acontece, né? Isso é interessante, que é aquele recurso de cinema que às vezes você espera algo e não vem. De onde você espera, não vem. Então ele chega nessa favela, onde acharam o celular, parece que teve um acidente, e ele dormiu nessa favela. Então ele vai de pessoa em pessoa, ele dormiu aqui, estava com fome, no dia seguinte ele saiu. E para onde ele foi? O fulano talvez saiba. Aí ele vai no fulano. Foi para Salvador? Não, Salvador não, Espírito Santo. E é assim, né? As pessoas não estão tão atentas mesmo. Tava com cavalo, tava com cavalo preto. E essa é mais uma pista. Ele deixou a Branca na casa, porque se Pedro volta, ela tá lá, e ele vai sozinho. E nesse caminho, ele vai se despindo de muitas coisas. Então, no começo ele está com carro, roupa, tudo, é um médico bem sucedido. O carro, a roupa, o celular, a angústia, a histeria, a prepotência, Muito etc. dinheiro, porque eu nunca vi a pessoa ter tanto dinheiro espécie para fazer essa busca. Dinheiro. Então ele sai com tudo isso. Aí depois que ele sai da favela, ele chega, toma o caminho do Espírito Santo, e aí o cara fala: não, estrada de terra, cavalo não anda no asfalto. Ele toma uma estrada de terra e chega numa balsa, num rio. E aí ele vê uma balsa, e ele grita loucamente, o cara fala: eu atravessei ele estava num cavalo. Aí, me leva. É muito engraçada essa cena até. Eu ajudo você. Não dá, a maré tá baixa. E ele tá brigando com a natureza, né? A maré tá baixa, não, a gente vai assim mesmo. E ele é vencido pela natureza. Ele cai dentro d'água, ele tenta remar, não consegue. E aquele homem da balsa, com aquela entrega, uma mansuetude, né? Acolhe ele, a esposa, o filho, e ele se acalma, ele se rende a uma força maior, que é a natureza, né? O tempo. Seca as roupas, e aí ele tem a primeira, eu acho, para mim, tá, gente? Ele tem primeiro bálsamo dessa viagem, que é quando ele fica sabendo que o rapaz da balsa está com um bonezinho de Nova Zelândia. E ele fala: ele queria comprar o meu boné.
Aí ele dá um sorriso tão feliz, assim, ele queria comprar o seu boné. E ele entende que, na verdade, aquela resistência do garoto, do Pedro, a aceitar a viagem que ele estava dando, era coisa de adolescente, de revolta e tal, mas que, no fundo, ele estava encantado, talvez, pela possibilidade da Nova Zelândia, tanto que ele quis comprar o boné usado de um cara estranho. Então, eu acho que é o primeiro bálsamo no coração dele. E aí ele segue, mais pessoas vão se apresentando no caminho, aí ele eu não vou falar de tudo, porque aí contar o filme inteiro fica muito longo, mas ele vai encontrando pessoas, ele encontra jovens que estão indo para um festival, aí ele dá carona. Festival de gente doida, né? Muito ácido, muita droga. Mas as pessoas são gracinhas. E, de novo, nada acontece de ruim, nem com Pedro, nem com ele. Ele ajuda a fazer um parto. Eu achei muito emocionante aquele momento do parto, me tocou muito, porque ele também saiu um pouco do universo dele e se pôs à disposição de outras pessoas, né? E essa garota que teve o bebê conheceu o menino dele, tirou fotos. Então, ele ver as fotos que outra pessoa fez do filho dele com um cavalo que ele não conhecia ainda, ele fica muito, muito encantado pelo que ele vê. Não tem palavras, ele só olha, né? A gente só vê ele olhando as fotos. E ele, nessa hora que ele terminou de fazer o parto, ajudar no parto e tal, ele toma um banho de rio, nesse rio do acampamento Riponga lá, do festival. E segue caminho atrás do filho. E vai encontrando outras pessoas, até que a mãe, fuçando em casa as coisas, ela encontra um material que mostra que Pedro trocou correspondências com esse avô, desenhos e correspondências. E aí ela avisa ele está indo para a casa do seu pai. E aí ela fala uma coisa que também dá conta para a gente de quão grave era o pai. Ela fala, agora é Pedro, esquece o resto. Ou seja, esqueça a raiva que você tem do seu pai, mágoa, vai atrás dele, porque ele está indo para lá. E ele, aquilo dói tanto nele que ele para o carro na beira da estrada, chora, grita, sai desnorteado e atropelado. E aí mais um personagem bonito aparece no percurso dele, que é o homem que o atropelou, que quer ajudá-lo, que tem também uma história que a gente não fica sabendo, mas que parece que perdeu alguém, uma filha, uma mulher, provavelmente a filha. E esse homem fala, é um grande ator aquele, né? Ele é um ator famoso, já está velho, mas é muito bom. E ele fala, quando ele deixa para Theo seguir o caminho dele, apesar de machucado, foi a parte que eu achei que ele forçou um pouco a barra, né? Porque machucadinho, de costela quebrada, dirigir moto não tá fácil. Ele fala assim para Theo, se você encontrar seu filho, não fala nada, leva só ele para casa. E aí a gente junta com as cenas que a gente viu na casa desse homem, que dá sinal de que ele perdeu a filha, provavelmente. E que se ele encontrasse a filha, ele só queria levar ela para casa, né? Então, tem essas cenas muito tocantes no filme. E nessa hora, ele já está meio que relaxado. Quando ele está na casa desse cara, depois do atropelamento, parece que o atropelamento chacoalhou ele inteiro, porque ele senta naquele sofá fora de casa. Um sofá, é um acampamento esquisito, a casa daquele homem interessante, né? Ele senta ali no sol e ele tem uma cara de prazer. Eu achei interessante, assim, ele olhar para cima, assim, meio que, uau, estou chegando, vou encontrar meu filho, mas assim, não é angustiado, é outro homem já. E aí o que acontece? O carro dele não segue caminho, ele compra uma moto. E aí ele descobre também que o Pedro passou, nesse caminho dele, passou num outro local e comprou comida fazendo desenho erótico. E ele fica encantado do desenho erótico, como bom homem machista que é. Ficou encantado de ver os desenhos. Mas eu acho que o outro encantamento também, Mari, é que assim, ele não conhece esse lado do filho, de que ele tem esse talento, entendeu? E aí, pela primeira vez, depois de toda aquela saga, é que ele pode apreciar isso, porque talvez no começo da história ele até contestasse esse talento, né? É verdade. Ele não sabia mesmo da história da descoberta do artista, né, de Pedro, que ele descobriu junto com o avô, né? Quer dizer, o avô descobriu ele, né? Aí ele segue de moto e até que ele chega num local onde tem um acidente, ele tem que parar, e aí
a princípio ele pensa até, será que foi meu filho, que é um acidente com animal na estrada? Não é. E aí ele vê Pedro ao longe. E ele fica tão encantado, né? Ele não faz esforço para pegar o filho, para ir atrás. Ele fica admirando. Ele chama, mas não chama muito. Não chama muito. E ele fica admirando aquele menino que ele talvez não conhecesse tão bem. Ele falava de Pedro como um menino. Ele falou para várias pessoas, é um menino. Você fala menino, você pensa menino pequeno, né? Assim, 10 anos, 11 anos no máximo. E a foto que ele tinha quando ele mostrou o Pedro também era de criança. Pois é, ele não via que Pedro era um adolescente, um rapazinho mesmo, né? Um rapazinho que naquele festival lá de gente doidona, ele poderia ser um daqueles meninos. É interessante também naquele festival, porque antes desse momento, quando ele estava brigando com Branca, ele falou que Pedro era um menino. E ela falou que Pedro era um menino. E aí ele fala assim, com 14 anos eu estava cuidando da minha mãe sozinho. E ela falou, eu estava na praia. Uhum. Ele não teve uma adolescência de responsabilidade, provavelmente. E quando ele encontra aqueles adolescentes do festival, os adolescentes estão na vida louca total, né? Muita droga. Aí ele pergunta para a mocinha, seu pai sabe que você está aqui? Ela, espero que não, né? Mas ele não julga. Ele simplesmente está procurando meu filho, convive, conversa e vai embora. Ele vê um mundo que um adolescente como o filho dele podia estar vivendo. E ele já está bem mais tolerante, digamos assim, esse comportamento adolescente, né? Bem mais está tolerante. fora dessa rigidez, né? E ele descobrindo outras possibilidades de tudo, né? Porque era um médico de uma cidade, aquela vida quadrada, tenso, sofrido com a história de vida que aparentemente ele teve. Então, ali também, ele vai afrouxando e se abrindo em cada encontro, né? É muito mágico essa coisa dos encontros. E, finalmente, ele vê, nesse momento na estrada, ele vê Pedro ao longe e ele vai de moto ao lado de Pedro, sem falar, porque Pedro não sabe que ele está de moto. E ele está de capacete, então ele fica olhando, olha o cavalo, olha o menino, olha o pé do menino no estribo, e vai na frente, chega na casa do pai. E aí é um encontro. Esse encontro, acho que o filme não ia ter tempo para desenvolver melhor um encontro dramático. Então foi muito abreviado, eu achei. Mas ok, gente, é isso, é um recurso. Ele encontra o pai está surdo, que conveniente, né? Então, o pai não está ouvindo, não te ouço, não te ouço, não te ouço. E ele mostra os desenhos de Pedro, o avô, né? E ele pede que eu acho bem tocante também aquela cena, assim, ele fala algo tipo, eu não pude ser um bom pai, mas eu queria ser um avô. E a hora que Pedro chega também é um recurso estético, né? Eles estão terminando de falar sobre Pedro chega e é uma cena de encontro e encerra, né? Então, eu entendo, assim, resumimos muito aqui, eu entendo o filme como uma busca, sim, de um filho que se perde, objetivamente. Tem um menino que talvez até precisasse fazer algo para sacudir aquela angústia familiar que estava muito mal conduzida pelos pais, mas, ao mesmo tempo, é uma busca de si, né? O menino vai buscar uma raiz ancestral, que é um avô, e esse pai, ele tem que buscar a si próprio para encontrar o filho. Ele não tem que buscar a si próprio, ele encontrou a si próprio enquanto ele foi buscar o filho. Eu achei muito bonito isso, assim, é como chegou em mim, né? E os personagens, assim, que a gente deveria olhar são, de fato, Pedro, Branca e Theo. Theo a gente tem mais elementos, porque o filme é a saga dele, né? Percorrendo pessoas e lugares, se transformando e largando para trás tudo que não importa, deixando tudo, chegando rasgado, estrupiado, com a costela quebrada, todo arranhado, o óculos rachado, mas chega, né? Chega ao pai, que ele tanto tem como uma referência de mágoa, de dor, ele chega todo arranhado para o pai, e ele não. O pai até fala para ele, se você quiser me xingar, me xinga de frente, porque eu não te ouço. E ele não faz nada disso, né?
Ele está lá realmente pelo filho, mas ao mesmo tempo ele não toma, no filme, eles quiseram mostrar para a gente, ele não tomou nenhuma atitude de antagonizar o pai, né? É como eu vejo, assim, a princípio, o enredo e os personagens. Aí vocês aprofundem mais os personagens e o enredo que vocês acham que precisa. Eu queria comentar uma coisa que me tocou bastante, assim. Até a primeira hora do filme foi bastante incômodo assistir. Primeiro que, assim, já tem um incômodo inicial que os primeiros 5 minutos eu não consegui escutar o que o Theo falava. E daí me vinha muito forte essa coisa da comunicação ali. Já tinha um ruído muito forte de comunicação, porque o Theo falava extremamente baixo com a Branca, naquela primeira discussão. Tanto que eu precisei aumentar muito para poder escutar alguma coisa do que ele falava, e mesmo assim eu não consegui. Uhum. E aí ele tem, digamos assim, esses desajustes, digamos assim, né? Então a Branca estava ali mais ou menos num certo equilíbrio, porque para ela realmente já estava dado, tipo, ela que queria se separar claramente, né? Não, ele não queria. E aí, com o episódio da cadeira, ele realmente, né? A voz vai crescendo, até que você vê realmente a raiva, mais do que a frustração, né? Porque tudo dando errado, né? Porque um casamento que não estava dando certo, a piscina que a mulher não quer, a viagem que o filho não quer também, né? E focando exatamente assim, o que eu preciso fazer, né? Ela fala dele, tipo, o que eu preciso fazer para, né? Para que as coisas deem certo aqui, né? E essa coisa da comunicação é uma coisa que vai se ajustando o filme todo nessa busca, né? Porque daí ele tem que sair do lugar, porque o menino não fala nada, tem alguma coisa de segredo ali que o menino, né? Os pais não sabem que eles estão que ele está se comunicando com a avó, não sabem, digamos assim, desse talento de desenho dele, aparentemente não sabe, ou seja, tem um mundo que o pai, que a mãe não sabem desse menino, que eclode com uma fuga, né? Então o menino foge, vai em busca aparentemente dessa pessoa que nessa situação de fora consegue entendê-lo minimamente, estabelecer uma relação de afeto que ele não estava conseguindo com os pais, né? Então é muito impressionante assim você ver esse médico indo em vários lugares que não são os lugares que provavelmente ele frequenta, né? Não dá nem para saber se ele já frequentou aquele tipo de lugar, mas assim, aí ele vai numa saga perguntando, né, buscando informações, né, tendo que se comunicar com uma realidade que não é a realidade que ele escolheu para viver, né? E, digamos assim, acho que o filme começou a tomar uma cara diferente, assim, para mim, porque até um certo ponto eu estava meio de má vontade, justamente por essa coisa dessa aflição e dessa angústia, desse impasse que tinha, né? Que começa com uma relação que não dá certo, que você não vê o fim ali se estabelecer, e um menino que foge também, sabe-se lá por quê, né? Você não entende muito bem, você vai entendendo ao longo dessa busca, né? E aí, quando ele faz o parto, de alguma forma, ele renasce. E aí é impressionante, tipo, né? Não, eu sou médico, e ele consegue, né, acalmar a garota, né, que queria fazer um parto qualquer ali, ele, tipo, não, vamos dar uma estrutura aqui, tipo, calma, né? E ele conseguiu conduzir a situação da melhor forma possível, tipo, usou os meios que tinha ali, e que foi outra coisa que me impressionou, essa coisa dessa adaptação, digamos assim, né? Ele realmente ele saiu de uma zona de conforto enorme, mas ao mesmo tempo você vê que ele tinha alguns recursos ali de apelo, né? E mesmo lá numa parte da busca lá, que tipo, né, que ele precisava do telefone, aí teve um impasse lá com o velhinho não quis dar o telefone de jeito nenhum, eu quis xingar o velho, tipo, né?
E até o cara, tipo, mas você tá surdo, né? E aí o cara vira e fala, não, eu não sou surdo, eu sou cardíaco, né? Mas daí do que adianta, né? Querer cuidar do coração desse jeito, né? Para mim, já não tinha coração mesmo. Até que ele rouba o telefone, né? Tipo, não, eu sinto muito, meu senhor, fica com o dinheiro. E aí o povo vai na caça atrás dele, porque, tipo, né, ele, né, fez um dano para alguém daquela comunidade ali que ele não conhecia e picou a mula para poder continuar nessa saga, né? E acho que é isso, é uma saga que ele vai se despindo de algumas coisas, né? Talvez desse peso. Acho que são vários pesos que ele tira, né? Acho que essa coisa masculina de provedora, né? De ter que resolver. E para mim é uma outra marca desse filme, assim, que, né, três personagens, né, tipo filho, pai e avô, ali então claramente um masculino em primeiro plano, né, e que há um grandíssimo ruído de comunicação aí, né, entre todos, né, entre pais e filhos, né, das duas gerações, digamos assim, né, entre o casal. E então, depois que ele faz esse parto, né? E aí já vai dar tipo 1 hora de filme, o filme dura mais ou menos 1 hora e meia, né? Então, um filme bem leve de assistir, né? E aí eu percebi que disso em diante é que parece que as coisas realmente fluem, né? Porque até aquela primeira hora, tipo, ele tava com um monte de dificuldades, né? Um monte. E aí, naquele ponto, eu acho que ele já estava mais. Um certo alívio, talvez, né? Acho que ele saiu daquela angústia para uma confiança de que realmente ele estava chegando cada vez mais perto do filho. E eu achei interessante, porque nessa busca, tipo, a primeira vez que o pai apareceu na história, para mim já estava muito claro que ele ia para lá. Só que precisou de 1 hora e pouco de filme para os pais entenderem que, tipo, não, né? Você vai ter que encarar isso, né? Tudo bem. Eu achei interessante que ele, digamos assim, ele não precisava ter chegado até a casa do pai para cruzar com o filho. E ele escolhe chegar primeiro na casa do pai. Até porque, digamos assim, ele já estava evitando aquilo, né? Porque, tipo, provocou o próprio atropelamento, aí largou o carro na estrada, roubaram os 4 pneus, né? Tipo, o inconsciente gritando para ele, tipo, não vai, não quero, alguma coisa assim, né? E aí, nesse momento em que ele podia, digamos assim, só catar o filho e voltar sem confrontar, digamos assim, chegar nesse momento de encontrar o pai, não, ele vai, encontra, e aí essa coisa da surdez, ela parece que me confirmou, tipo, né? Ó a coisa da comunicação aí outra vez, não é por acaso que, assim, é um diálogo entre surdos mesmo, né? Desde o começo, né? O filho estava surdo para o pai estava surdo para o filho, o marido estava surdo para a mulher, e faltava um pouco, né, tipo, e como a gente só sabe, digamos assim, esse recorte, né, que eu achei interessante, né, eles pegaram justamente esse momento, não teve flashback, você não sabe muito ali de história, assim, você sabe alguns elementos, né, algum fragmento, mas você não sabe profundamente da história, tipo, o que aconteceu para o Theo cuidar da mãe, né? Em que medida o pai do Theo foi omisso quando ele precisava, né? Essas coisas elas não ficam claras, elas ficam mais ou menos no ar, né? Você sabe que tem conflito, que tem uma história mal resolvida, que tem mágoa,
mas você não tem detalhes ali, né? Que eu acho que é outra coisa da comunicação que emperra, né? Que as coisas não estão dadas ali muito claramente, né? Mas com a caminhada do Theo e, digamos assim, esse desarmar dele, né? Esse despir dele de bens, de expectativas, da mágoa mesmo, da preocupação. Então aí ele consegue, digamos assim, ter aquele momento com o pai em que talvez ele compreenda que aquele pai de agora que ele tem, né? E que talvez fosse mais importante, não sei, renovar, alguma coisa assim, né? Não digo perdoar porque é aquilo, né? A gente tem um recorte daquele momento, daquele frame, né? Então, o encontro entre o Theo e o pai é uma coisa pacífica, digamos assim, né? Não tem aquela tensão, não tem nada. É até engraçado, né? Por conta da coisa da surdez, mas não é dramático, né? Então, a gente está o filme todo nessa expectativa, né? Como vai ser isso, né? Como é que vai ser esse reencontro? Então sai de uma evitação para coisa tipo, né, o cara realmente se rende para encontrar, né? Fala o que ele tem que falar com o pai, né? Tipo, o filho não presencia esse momento até que o filho chega e, né, tem aquele abraço final, né? E a Branca usa a piscina, né? Que eu acho que é outra coisa muito simbólica, nessa coisa de ter rio, de ter a piscina, né? Realmente da água, dos sentimentos estarem ali todos aflorando, né? E com relação aos personagens, né? Sem querer desmerecer o personagem feminino, né? Talvez por essa coisa, né? De ser um road movie, né? E do Theo estar ali sozinho na busca, né? A centralidade acaba sendo o Theo e o Pedro mesmo, né? Mas dá para falar da Branca porque eu acho que tem algum descompasso ali entre masculino e feminino que é evidente ali, né? Mas eu acho que pouco a gente vê do ponto de vista da Branca para a gente falar muito ou fazer muita coisa sobre ela no filme, né? E do Theo a gente sabe o que a gente acompanha. Tudo que a gente sabe é o que a gente acompanha ali naquele intervalo temporal, né? Não é um filme que está ali preocupado em contar um antes, durante e depois. É meio que durante. E aí no durante vão aparecendo algumas coisas do antes, né? Para você entender mais ou menos por que está naquela situação, né? Mas é um filme que é bastante tocante, muito surpreendente, né? Eu acho que a música do final foi muito bem escolhida. Linda. E eu só estava tentando lembrar, tipo, porque é uma versão de uma música estrangeira. Eu só não sei se eles fizeram uma tradução fiel ou não, né? Mas a tradução que eles fizeram cabia perfeitamente ao filme, né? Que era uma coisa de IA, né? De realmente dessas permissões, né? De você ser você mesmo dentro das relações, né? Então, daqueles filmes que... Tem muitos filmes que a gente olha, que a gente lê a historinha, não dá absolutamente nada, dá 2 centavos, e aí você percebe que é um filme de milhões mesmo, como diz a gíria. Então, realmente valeu muito a pena. Interessante que eu consultei os dados desse filme no IMDb, a avaliação lá é 5 estrelas para ótimos filmes, né? E ele tá 3.6 ou 3.7. Assim, seria um filme mediano para o gosto das pessoas que avaliaram, né? Mas eu achei um filme muito profundo, é realmente muito angustiante. Eu fiquei angustiada até a metade do filme, até a hora que na hora que ele consegue aquela pista, né?
tá indo para casa do meu pai, até aquele ponto ali, para mim, foi totalmente angustiante. É um tipo, são filmes de terror psicológico e filmes angustiantes, assim, eu não tenho muita afinidade de assistir, né? Mas eu percebi a profundidade dos personagens, né? O que eu notei de cara nas primeiras cenas, né, dos 5 primeiros minutos do filme, que o Theo me pareceu uma pessoa muito controladora, muito autoritária. Eu acho que talvez isso tenha feito que houvesse a separação. E é que nem o Rô falou, tem aí um desequilíbrio entre masculino e feminino. A Branca, eu acho que ela estava no feminino passivo, só que ela não aceitava esse controle exagerado e essa falta de comunicação, porque provavelmente ele não ouvia o que ela tinha para falar, e ele também não ouvia o que o filho queria, porque ele queria que o filho fizesse as coisas que ele queria que ele fizesse. Entendeu? E um outro dado, assim, que eu achei interessante, né, dele falar, né, eu com 14 anos eu cuidava da minha mãe. A gente não tem esse dado histórico, mas o que me parece que ele veio de um berço humilde, né, que o pai me pareceu ser o provedor, mas que também não tinha comunicação, deixava a responsabilidade do cuidado com a mãe para com ele. E eu acho que também, não sei, me dá a sensação que ele ter se tornado médico foi motivado pela mãe, né? Não sei, me veio essa sensação. Mas assim, que nem a gente vê que a Branca no início ali descobre que o menino desaparece, ela passa mal, fica nervosa, e aí ela falava assim pro Theo, traz o nosso filho pra gente e tal. Ficou uma coisa assim meio passivo, ela ficou lá esperando, ficou olhando as coisas para achar a pista. Isso é totalmente feminino, a passividade, a tranquilidade, assim, no sentido, tô preocupada, mas vou fazer as minhas coisas que eu posso fazer aqui, né? E o homem ir lá buscar freneticamente, e esse... Eu adoro esses filmes onde a pessoa sai com uma busca, não nesse sentido de procurar alguém, numa busca onde a pessoa ela se choca com o status quo que ela vive. Então, ela vai conviver com pessoas pobres, andarilhos, pessoas totalmente fora da casinha daquilo que é comum, e você vai dando de cara com um mundo totalmente diferente, seu olhar vai mudando também. Então, nesse contato com esse monte de personagens no meio do caminho da busca dele, eu acredito que vai fazendo uma transformação, porque você sai, né, daquela caixinha, como vocês já anteriormente trouxeram. Eu também senti muito essa desconexão paterna, assim, esse descontrole, esse destempero, pode ter vindo desse desequilíbrio da família do Theo aí, né, em relação ao pai. É muito engraçado que quando alguém pega um filme tão interessante quanto esse e achar que ele é um filme mediano porcaria, mas os personagens são muito ricos, as pessoas não têm o costume de fazer análise psicológica ou uma análise profunda dos personagens, né? O que motivou esse cara a ser assim, né? Perceber as pequenas falas de um filme faz totalmente a diferença para você entender o personagem, né? E nós temos filmes brasileiros lindíssimos e muita gente do Brasil e não gosta de filme brasileiro. Eu acho que os filmes brasileiros são muito profundos, sabe? E eu tenho gostado, apreciado mais, né? Porque até a Netflix está com muita coisa brasileira, e isso é bom. E eu acho que o primeiro filme que eu assisti no cinema, que era brasileiro, que eu paguei porque eu queria assistir, foi Deus é Brasileiro, com Antônio Fagundes. Mas eu adorei o filme, e você pensar em todos os personagens e nosso dia a dia, né, como brasileiros. Enfim. Bom, em relação ao filme, essas são as minhas observações, né? Desse controle do Theo, esse autoritarismo que pode ter levado essa desconexão, ele não querer ouvir as partes da família, né?
esse destempero dele, essa busca que fez essa transformação. E é assim, me faz assim, entender que no final, quando ele abraça o filho, de uma certa forma ele sente um orgulho, porque o filho dele teve mais coragem que ele, sabe? Me deu essa sensação de que ele deu um abraço e um beijo pelo alívio de encontrar, mas ao mesmo tempo um certo orgulho, porque me veio aquele olhar de pai para filho que olha orgulhoso. Uhum. Porque talvez ele não tenha recebido isso do pai. E quando ele viu que o filho dele vendeu as coisas, foi andar a cavalo, cruzou 2 estados, saiu de São Paulo para o Espírito Santo sozinho, é de orgulhar, porque o menino foi muito inteligente, entendeu? Então, me veio no final desse abraço, assim, me veio uma sensação de orgulho, sabe? Foi bem bonito. E aí, essas são as minhas observações, que muito do que eu também senti vocês já tinham compartilhado, e eu só acrescentei esses dados, né? Eu vou lendo aqui o que eu anotei de tudo que a gente falou e a gente vai completando junto, tá? Uhum. Ó, eu anotei, assim, dos momentos, né? Então, o primeiro são as etapas, né? Quase que como é que chama na jornada do herói? Cada trecho, como é que chama, gente? É isso. Então, primeiro foi a comunidade, ele estava ainda assustado, histérico, o jeito dele perguntar era a balsa, quando ele é derrotado pelo ritmo da natureza e ele vê o boné, ele tem o primeiro momento de aquietamento. Depois no canavial, ele ainda está pilhado, ele vê o cara com a camisa do menino, sai correndo atrás, toma porrada de todo jeito, e o cara dá para ele uma informação do filho que ele não tinha. O filho comprou uma garrafa de pinga. Provavelmente ele não sabia que o menino tomava pinga. Talvez não tomasse, mas tomou. Aí ele vai para o festival, e aí ele, como Camila falou, e eu concordo, aquele parto, ele estava ali naquele momento com todo o coração, não foi uma coisa profissional. Ele ainda falou assim, não, eu não sou, que ela falou médico não, a menina doidinha lá. Ela queria nascer no Rio, toda muito doidinha. Aí ele, não, eu sou médico. Ela, não, médico não. Aí ele falou, não, eu sou o pai do Theo. Então, eu acho que isso aí, Camila, que você falou, faz todo sentido, porque naquela hora ele estava ali com um coração humano, mais do que de médico. Cá para nós, né, gente? Médico, às vezes, ainda mais no exercício da profissão, nos settings, né, de atuação, tem um distanciamento afetivo. Ali ele estava de todo o coração naquele momento, né? Se doando mesmo. Ele né? literalmente fez o parto humanizado, gente. Exatamente, vibrando com ela, estou com você, vamos lá, estou com você. Ele realmente teve um envolvimento de coração. Aí vem o momento do celular, que é aquela coisa, ou vai ou racha, né? O atropelamento, ele foi... No atropelamento, eu acho que foi assim, o golpe de misericórdia da vida. Agora, você não quer engolir esse pai, é seu pai, querido. Aí vem um carro lá e, puf, derruba, quebra uma costela. Não é tão pouco, é simbólico uma costela, né? Uhum. É forte quebrar uma costela. Aqui no tórax, né? Pode impedir de respirar. Né? Exato, é de onde as pessoas foram multiplicadas e tudo mais. Temos costela, é uma coisa importante. Sim. Aí, ele, depois da costela, ele compra a moto, ou seja, ele realmente foi largando, né? Aí ele vê aquele desenho erótico, fica mais encantado, né? Porque descobre que o filho foi valorizado pelo que faz, ele faz bem feito, ele conta orgulhoso para Branca. E aí ele vê Pedro, e aí ele vê um outro menino, ele descobre ali o rapaz, né? Um rapaz corajoso, tudo isso que a Camila falou. Um cara corajoso que se virou em dinheiro, se virou em cavalo, não tinha dinheiro para comprar um cavalo e para viajar, ele adotou um cavalo, mentiu, adotou um cavalo e o dinheiro era para viagem, né? E finalmente ele chega na casa do pai, que também é uma coisa meio bíblica, né? A volta do filho pródigo todo lenhado, todo rasgado, e que não fala nada. O pai também não, ninguém questiona ninguém muito, ele só pede, e pede assim com respeito e humildade, né? Eu queria ser avô. E é um grande ator, né? Lima Duarte passa uma emoção, não piegas, como o Rô falou, Sim. Nada melodramática, mas passa muita emoção naquela fala, né? Passa mesmo.
E, por fim, Branca usando a piscina. E também tem várias camadas, se a gente for querer ver, né? Aquela coisa é serena, uma cena tranquila, como se a vida tivesse se reorganizado. É possível relaxar. E a piscina, ela é construída ao longo do filme. Ao longo do filme. Porque, tipo, no começo não tinha nada, né? Você vê os materiais de construção ali, aí no meio você vê, digamos assim, os restos das construções saindo, aí quase que a cadeira vai embora, e aí ela percebe que realmente tinha essa ligação do Pedro com o avô, até chegar o momento em que, quando tudo está certo, a obra já está feita e ela curte a piscina. Vocês imaginam que isso pode ter ocorrido num prazo de 5 a 1 semana, no máximo 2? Todo esse trajeto? É bem menos. Eu acho que é no máximo 4 dias aquilo ali. No máximo 4 dias. Então eu fiquei pensando no máximo 5 dias ou um pouco mais, dependendo de como fosse, né? Eu acho que nem 5, viu? No máximo 4. Enfim, então essas são as etapas, né, aí do roteiro dele, né? E o que a gente falou dos personagens? Então, de Theo, como o Rogério falou, Theo é o centro da trama, e a gente fica sabendo de Pedro por conta do movimento dele, né? Mas ele pouco fala no filme. Então, Theo, vamos lá, vamos alinhar aqui. Então, Theo tem raiva, tem frustração, sensação de abandono, impotência, é controlador e autoritário. Eu diria que ele é rígido. Rígido. Mas mais do que controlador, assim, eu acho que acaba sendo uma consequência, assim, falando, digamos assim, de todas essas... Porque muita coisa a gente acaba deduzindo, né, dessa história, que talvez por conta dele ter cuidado da mãe, ele tinha que ser essa pessoa quadrada mesmo. Então, não acho que isso seja negativo, né? O negativo foi que ele se acomodou, digamos assim, nessa posição, e isso afetou as relações de tal forma que deu no que o filme mostra, né? Mas acho que tem essa rigidez da qual ele vai se despindo, né? Ele vai se flexibilizando. Né? Ele vai abandonando uma série de coisas que ele vê que não faz a mínima diferença para a busca que ele está fazendo, para o resgate, né? Porque é isso, o que motiva ele é o resgate desse filho que foge, ele sabe lá por quê, né? Justamente por conta dessa questão dessa comunicação completamente falha, né? Branca, eu coloquei tristeza, me pareceu que ela estava extremamente triste no começo. Eu coloquei que tinha uma coisa dúbia, porque ao mesmo tempo que ela era a pessoa que escolheu a separação, o que parece naquele começo, mas ao mesmo tempo parece que ela não está também contente com a separação. Eu também tive essa sensação. Camila ou Rô falaram, acho que foi Camila, que ela tem uma coisa de um feminino subordinado, você falou, eu perdi a palavra. Isso, sim, submisso, assim, tranquila, deixa que as coisas vão acontecendo. E eu botei, depois que vocês falaram, eu botei aqui insatisfação, porque me passa também uma insatisfação. E Pedro? E eu vejo um pouco de histeria também. Tudo bem que ela foi se acalmando, mas pelo menos uma certa reatividade, assim, sabe? Porque, assim, ela estava mais certa do que o Theo com relação à separação, talvez porque ela percebesse o Theo do começo do filme não tinha que fazer com ele, né? E aí, é claro, conforme ele vai se transformando, aí ela vai ficando mais em dúvida se realmente é aquilo que ela quer realmente, né? Tanto que na última ligação que eles têm, né, ele consegue falar que ele a ama, mas ela não responde, né? Ela fica um tempo sem falar nada e até que ela manda um beijo para ele, né? Então as portas não estão, acho que não estão e também não estavam tão fechadas, mas talvez ela tivesse tão ferida de tudo aquilo que aconteceu que ela via que a única solução para a relação deles era realmente o divórcio, né?
Aí, bom, então no filme a gente tem uma questão, Rô levantou que é bem importante, que é de comunicação, que envolve a família toda. No caso do paciente, do Titel, ele tem uma questão com a ancestralidade dele, né, que de ser, me parece, foi abandonado, e aí quando a mulher se separa dele, é insuportável, porque a criança dele está toda esculhambada ali, né, recebendo na caixa dos peitos outro abandono. Então, aí é bem o desespero dele. A Branca, né, que é a mulher, ela não está dando conta daquele homem, mas também, né, porque ficou ruim. Talvez ela gostasse de uma versão anterior, que a gente não viu também, mas provavelmente era melhor, porque quando ele fala aquele eu te amo, ela dá um sorriso assim muito suave, né? Me pareceu isso também, Rô, que era assim, puxa vida, eu também gosto dele, poxa, um beijo. Foi muito afetuoso. É porque eu acho que não era por falta de amor, né? Porque tem muita separação que é isso, É né? desamor, né? Ali parecia que era uma crise, né? Sim, E o menino, Pedro, ele está naquele momento adolescente de fechamento, aí de novo a comunicação que você falou, de fechamento, de fuga de algo que é desconfortável, não saber lidar com as questões, né, que chegam e para de ele. autoafirmação, né? Vamos botar isso, nossa, É, autoafirmação. porque por conta disso, né, dele ir em busca daquilo que ele realmente quer, com os recursos que ele tem naquele momento, e sem depender em absoluto de pai e mãe. Ele não fala nada pro pai, ele não fala nada para a mãe, ele simplesmente, tipo, tem lá a comunicação com o avô, decide empreender a jornada dele e vai. E aí, por conta disso, a família é obrigada a ir atrás dele. Ele mente para os pais, ele fala que vai consertar o computador e ele vende. Sim. E a outra coisa, né? O porquê o cavalo? Porque ele viu que o avô ficou sentido que o cavalo morreu. O avô falou, só tinha um Sim. cavalo. E ele morreu. Então, eu acho que ele pensa, pô, é um bom começo, né? Eu quero conhecer ele e o cavalo, ele vai gostar. Então, eu vou chegar bem. É uma coisa meio por aí. E muito, muito significativo isso, né? Ele buscar esse avô, né? Essa ancestralidade masculina. É um filme masculino mesmo, viu, Rô, que você falou, eu concordo totalmente. É um filme muito masculino, a cadeia do lado masculino, é o pai, o avô, o pai e o filho, e tem muito homem no filme. Uhum. A maioria dos contatos que ele faz é com homens. Sim. Tem algumas mulheres muito interessantes, né? Por exemplo, as adolescentes são. As adolescentes são Eu acho que os personagens secundários, todos, eles são muito bem trabalhados, Nossa, eu né? achei bem, Rô. Apesar da efemeridade dos contatos, né? Mas a cada contato que ele tem, a cada circunstância que ele tem que atravessar, é uma possibilidade que ele tem de transformar, dele perceber, digamos assim, dele fazer uma modulação do tom da comunicação, né? Você percebe ali ele tendo que, né, percebendo que com aquele interlocutor ele tenta usar de uma estratégia para convencer, para sensibilizar. Isso é muito Eu interessante. tô rindo porque eu tô lembrando dos 4 meninos pedindo carona a ele. É muito engraçado, né? Bem coisa de adolescente aqui. Adolescente rapaz, principalmente, né? Sai 4 amigos para viajar, o carro quebra, aí larga o carro lá, pegando o gelo, pegando cerveja, sei lá que diabo, parecia aquela bebida, né? É, Os 4 apertados no carro, aí um tá passando mal, e como você falou, ele modula a comunicação ali com aquele menino. Ó, para quem tá enjoado, chocolate não é bom. não, e coloca a ordem na turma quando o povo. Que Ele isso? dá bronca, Vai, então, chega. ele modula mesmo ali. Aí ele bota ordem naquele carro. E aí o cara quer chocolate, ele quer. Pega o chocolate e come com muita vontade. E assim com
tudo, né? Com vários, mesmo com o velhinho, que ele se frustrou que o velhinho não deu o celular para ele percebe que, tipo, não, então, ou vai ou racha, com a menina no parto, né? É impressionante essa coisa de como ele vai ajustando a comunicação e que é tão problemática no começo, porque ele não consegue falar com a mulher e com o filho. Que legal isso que você trouxe, viu? Bem interessante, porque ele exercitou nessa saga o que eles não obtinham no convívio deles, que é uma comunicação fluente. Com todos foi fluente. Eu acho que até por isso, digamos assim, quando ele chega no pai, ele não precisa falar mais tanta coisa, porque não tem tanta coisa assim para se dizer, né? Porque é uma situação que já foi vivida, é um sofrimento que está no passado, né? Porque a mãe dele morreu, ele já não é mais o pai que ele era, sabe? Um tempo passou tanto para o avô quanto para o pai. Então, assim, o que você vai falar, né? E a única coisa que ele é tão tocante, assim, tipo, né? Eu só quero ter meu neto. E aí, é claro, tipo, né? Então, né? Como é que você nega isso para um avô, né? Independentemente dessa história caótica que ele teve com o pai, que a gente não sabe muito. Isso, que pode ter existido, né? É muito bonito isso que você falou agora, gostei muito, viu? Muito legal. Aquela comunicação dele também com aquele cara que atropelou ele, que eu adoro aquele ator. Sim. Eu achei tão bacana, porque o cara também fala pouco, é de uma objetividade. Eu vou te levar no hospital. Não vou, eu vou botar uma tala e o cara, ok, então tá, você consegue? Então vamos. E no fim o cara fala aquela frasezinha de nada: se você encontrar seu filho, não fala nada, leva ele para casa. Eu achei aquela cena uma das mais tocantes do filme, porque diz muito, e ele observou com muita atenção o ambiente é que conta a história do cara. Sim. É como você falou da comunicação, ele estava ali totalmente aberto para perceber quem é essa pessoa, o que aconteceu. Ele não vai saber tudo, mas ele entendeu que ali tem uma dor, uma perda. Ele captou bem aqui. Aquela cena com aquele... Tanto que ele consegue ouvir o conselho do cara, né? Exatamente. Ele entende que são histórias, assim, muito parecidas e ele já está no momento em que ele pode aceitar esse conselho, né? É verdade. É muito bonito. A gente vai ficar falando aqui do filme muito sem falar da aromaterapia. Mas vamos entrar na aromaterapia, então, né? Vamos. Esse eu acho que é um outro filme que, mais do que uma terapia pros personagens, é uma terapia, eu acho que eu visualizei muitas coisas do grupo, né? Porque é isso, é uma história que está toda, na maior parte, nessa jornada do Theo em busca do Pedro, né? Então, o que a gente vê ali fica muito contaminado, né? Então a Branca fica ali muito, muito secundária, então, ponto de vista que aparece muito pouco ali, então a gente sabe dela por conta do contato que ela tem com o Pedro, né? A gente vai descobrindo, com o Theo, a gente vai descobrindo o Pedro ao longo da trajetória do Theo, conforme essa busca, porque ele também acho que ele não sabia que filho ele tinha naquele momento, né? E o avô, a gente tem algumas pinceladas e tem aquele momento ali. Então é um filme muito de conjuntura mesmo, né? Então eu vejo muito uma coisa de coletivo mesmo atuando, né? Mesmo pensando que são 3 gerações de homens que estão ali envolvidas, né? Então reforçam mais a minha impressão, né? Então, uma das primeiras que me vieram foi Palma Rosa, porque para mim tinha essa coisa de, mas por que não tem essa escuta? Né? Por que as pessoas não se ouvem? Por que tem tanto ruído de comunicação ali, né? E a Palma Rosa, acho que fala dessa posição de afeto mesmo, né? De a gente poder mostrar o nosso melhor dos nossos sentimentos sem defesa,
né? Porque o Theo, principalmente, ele estava ali muito defendido, né? Muito numa armadura, né? Por conta do que ele viveu, por conta da situação atual da separação, mais um resgate que ele tem que fazer. Então, foi a primeira que me veio, né? É interessante notar essa coisa da comunicação do filme e como, assim, como o Theo, ele vai encontrando pessoas e é pouco tempo de contato, né? Então, é uma comunicação muito curta, né? E o Theo, ele tá naquele objetivo, eu preciso encontrar meu filho, né? É uma coisa, assim, muito direta, né? Então, me vem muito capim, assim, né? Principalmente por conta da planta, né? Essa gramínea serrilhada, nada ali consegue nascer além dela, tipo, é um espaço só dela, então, tipo, o Theo tá ali, né? É meio que um presente, né? Então, acho que se fosse. O capim seria para Theo, ou para o grupo? Talvez mais para o Theo, mas acho que para o grupo também, né? Porque se você for olhar a Branca, né? A Branca ela não consegue comunicar tão bem os sentimentos dela Esse também, capim que né? você está falando é o capim-limão? Isso, lemongrass. Eu Então, já pensei estou também botando no aqui, capim. separando. Hã? Eu já estou separando assim, para a família, para cada um. Eu não vou conseguir separar muito. Assim, o que me veio foi muito assim, tendo o contexto geral dessa história, né? Porque é isso, assim, pelo menos da forma como eu entendo um pouco a psicoaromaterapia, às vezes para você ser muito assertivo para uma pessoa, você precisaria de mais elementos, e tem muita coisa ali que fica subentendida, né? Então, é claro que com os elementos que a gente tem, dá para fazer escolhas, né? Mas a gente fica muito limitado ali, né? Então, acho que é muito aquela situação ali que grita, né? Uma outra coisa assim, que me apareceu assim, com muita clareza é essa coisa de falta de clareza, né? Essa coisa dos ruídos, né? Então, aí me vem o limão, para quebrar esse padrão, né? E precisou dessa busca justamente para quebrar esse padrão de uma comunicação de surdos, né? Em que as pessoas elas não estão ali podendo muito perceber o outro, porque eu acho que elas sentem que elas não são notadas, que elas não são ouvidas, né? Me veio a mirra, principalmente por ser essa coisa de road movie, né, essa coisa de busca, né, tendo em vistas que, digamos assim, foi uma trajetória em que assim o pai busca o filho, mas o destino final do pai é o avô. Então ele tem que lidar com esse deserto pessoal dessa relação mal resolvida, né? E tem essa coisa, digamos assim, eu acho que como você está num deserto ali, então você tem que economizar um pouco de energia, de esforços, né? Você vê ali que tudo bem, precisou toda uma trajetória, né, pro Theo chegar até daquele jeito no pai, né? Mas é isso, tipo, porque talvez se ele empreendesse essa viagem numa outra circunstância, ele iria armado, ele iria vomitar tudo aquilo, né? E aí ele pôde simplesmente perceber o pai, né? E para isso você precisa de um centramento, você precisa de silêncio. E eu não sei, eu acho que o Líbano eu acho que não serviria tanto, porque o Líbano ele me diz mais de uma coisa de interiorização. E a Mirra já me fala essa coisa de você estar realmente numa circunstância que você tem que
lidar com aquilo, você tem que sobreviver de alguma forma, né? Você tem que superar. E tanto né? a mirra quanto o olíbano, eles vão tratar das feridas, né? Sim. Nesse caso, as feridas no corpo emocional, né? Que são... Até porque você tem que ferir a árvore para tirar a seiva, e é da seiva que sai né? A seiva que é a porção aromática da planta, né? A Camila ia falar alguma coisa. Camila, fala aí o que era. Não ia falar, não, mas se eu for... Pode falar, Camila, que eu acho que o que eu devo ter pensado em mais alguma coisa, mas eu não anotei nada, porque eu vi o filme hoje. Vai aí. Mas Como é que o vou pessoal fazer no fala? download. Download vai sair. Ele tá. Ai, como é que chama? Não é mediúnico, eu tô esquecendo as palavras básicas. É quando a pessoa vai trazendo a intuição. Como é que chama isso, gente? Download, eu falo. É outra coisa, mas tudo bem. É isso aí. Insight. O insight. Então, essa palavra assim, não incorporar, mas tá vendo? Tô terrível, gente. Tem que ir no neuro ver isso. Fala. Então, eu, assim, assistindo o filme com um olhar de terapeuta, eu trago sensações daquilo que eu vivi com os óleos essenciais, né? Uhum. E assim, para ele, para o Theo, me veio muito forte, assim, o cedro com o olíbano, sabe? O cedro para trazer um centramento, que ele Perfeito. estava muito destemperado, meio perdido, né? Naquele primeiro instante do filme, veio muito forte que ele precisava de um cedro para tirar ele daquela rigidez, daquele destempero, perdido que ele estava, sabe? Me veio muito forte cedro, assim, naquele momento. E até achei interessante, porque depois, quando eu fui refletir e olhar um pouco as considerações, né, sobre a parte de psicoaroma do cedro, ele fala também um pouco dessa, que o Rogério falou, da gente ir de encontro com o pai, naquela busca do silêncio. Ele também serviria parecido com o que você sentiu com a mirra, né? Para a gente entrar numa jornada em conexão com o pai. Eu, assim, basicamente seria uma sinergia de reencontro, de auto-perdão, se despir das feridas, da conexão com esse lado paterno ferido, né? E tratar também a comunicação, né? Porque aqui a gente pensando em comunicação, também pensei em capim-limão, pensei também no limão, porque eu achei tudo muito confuso, rebuscado, também sinto uma coisa assim, essa falta de clareza, né? Vocês não pensaram não no Ilang? Eu pensei em Lang, eu ia falar isso, porque O Ilang não me veio, mas é uma boa. Mas é uma coisa assim, parece que ninguém estava olhando para ninguém, sabe? As Todo relações. mundo possa. Então, para até assim, fosse fazer uma sinergia para todos, o grupo, que nem o Rô falou, eu colocaria até o Ilang aqui, junto com a palma rosa, o capim, o limão, ia ficar bem interessante. Vai ficar gostosa, inclusive. Ia ficar bem gostoso. Camomila. Camomila também Pensei na serviria. camomila para Theo, por conta dessa coisa paterna, dessa dor, dessa abandono. Eu E é um pensei. bálsamo, né, gente? Ele é um É bálsamo. um bálsamo. Beleza. E uma outra coisa, assim, uma outra planta que me veio agora que eu lembrei, foi a laranja doce, porque é isso, ele sai de uma situação que ele está completamente irado, perturbado e frustrado, porque as coisas não saem do jeito que ele imaginava, porque ele imaginava um caminho reto, que ele ia simplesmente ir catar o filho e voltar para a vida dele. Não é o que acontece, né? Até que ele aceita que é isso mesmo, né? Mas o que surpreende com esses contatos, essa coisa da alegria mesmo, dele poder relaxar, poder rir, poder aproveitar o contato efêmero, né? Então, ele acha engraçada a coisa dos adolescentes, apesar de ele ter um momento ou outro que ele tem que colocar a ordem na casa, mas assim, ele tá lá compreendendo, tipo, né? Vai lá pro festival louco. Aproveita o festival também, sabe? Na medida em que ele pode, né? Ele toma até um banho de rio, e relaxa profundamente ali, né? Então tem alguns momentos que,
por mais, assim, a gente percebe uma angústia que durante muito tempo nessa busca ela se estabelece, mas num dado momento ele consegue aproveitar essa jornada, né? E com a certeza de que assim, tipo, não, eu estou muito perto, né? Então, acho que essa coisa da alegria é uma coisa que tá ali muito perdida no filme, porque é tanto conflito, né? As pessoas estão se dando tão mal, né? Não estão se sentindo ouvidas, não estão se sentindo queridas, né? Então, como é que você fica alegre nessa situação? Rô, outra que eu tinha botado para ele, botado na cabeça, não tinha escrito ainda. Eu tinha pensado camomila, olíbano, bergamota e o ilang. Eu acho que eu tinha pensado para Theo. Aí depois, você lembra daquela sinergia de Carla, que ela chama de harmonia? Ela falou que era uma sinergia milagrosa, lembra? Não lembro, não. Então, ela passou isso numa live que ela fez, eu não sei em que evento foi, que ela falou contou a história, né, de uma pessoa que veio pedir ajuda para um ambiente muito, muito contaminado de trabalho, que as pessoas só brigavam e tal. E ela pensou assim, vou fazer uma sinergiazinha daquele esquema que ela faz diluidíssimo, que ninguém sente o cheiro. Sim. Para não incomodar. E a pessoa aspergia, a pessoa acho que era gerente, alguma coisa do tipo. A pessoa aspergia de manhã, quando todo mundo chegava, e na hora do almoço, quando todo mundo ia almoçar. Agora que você está falando, eu não lembro que era alguma coisa de trabalho, que eu acho que os sócios estavam brigando. Não, era todo mundo. Eu lembro disso. Mas eu lembro de alguma coisa assim, agora que você está falando, eu lembro. O que ela teve de retorno? Ela deu aquela sinergia porque ela achou que era complexo, porque era muita gente e várias pessoas. E quem estava querendo resolver? Uma pessoa. Externa, né? Os outros querem. Então, ela disse que pensou, é difícil, né? Então, ela fez aquela sinergia com baixíssima, né, concentração, para não ter cheiro. Então, era tudo diluído, e do diluído, diluiu mais. Então, tinha, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, camomila, ylang, limão laranja, cipreste, patchouli. Tem mais coisa que eu não estou lembrando. Um abaunilhado. Eu também pensei no abaunilhado conforme vocês foram falando. Enfim, deve ter mais algum que eu estou esquecendo. Eu vou achar e mando para vocês. Bota no grupo. A sinergia é perfeita, né? Porque o cipreste realmente essa coisa do desapego que ele foi trabalhando e o patchouli pela ousadia toda, né? O neto puxando o filho para resolver tudo aquilo. Enfim, a história dessa sinergia, assim, ela fez desse jeito. Aí, quando passou um tempo, a moça voltou e falou assim, dá para fazer de novo? Aí ela falou, claro, né? A moça falou, sabe por quê? Porque melhorou tanto que não precisa fazer outra coisa. Aquilo era para começar. Ela ia começar o tratamento depois, aquele era só o preâmbulo. Eu não, tá perfeito, as pessoas pararam de brigar, estão até batendo papo. Aí ela repetiu, e aí, quando a moça voltou, ela falou assim, eu quero fazer esse curso. E aí ela veio já, foi aluna no ano seguinte, isso já tem muitos anos, aí Carla contou que ela largou aquela profissão e que há muito tempo ela era uma terapeuta lá em Campinas, olha que lindo. E começou com essa sinergia. E Carla é mágica, né? Ela pensou, desarmonia tem que trazer coisas que harmonizem as pessoas, que desanuviem. Então, limão, tudo isso que vocês estão falando, eu acho que vai muito ao encontro. Na hora que eu pensei as coisas para a Theo, eu não tinha pensado nessa sinergia, mas eu vou fuçar ela aqui, mas com certeza essas coisas tinha. Mas eu tinha pensado na bergamota, no olíbano e na camomila, com certeza. A bergamota pela frustração, né? Muito grande. Sim, né? Sim. Para Pedro, o que vocês acham? Nossa, gente, o Pedro, para mim, é o que está mais equilibrado ali. Eu acho que ele não precisa de nada. Até pela juventude, né? Ele está no momento mesmo de si, como você falou, né? Você falou uma palavra... De autoafirmação. De autoafirmação. Ele está no momento de se autoafirmar, então aquele movimento foi tão saudável.
Nossa, para Pedro, eu acho que ele é a cara, pelo tudo que ele fez, é Pacioli mesmo. A cara dele é Pacioli. A cara no sentido assim, né? Eu tô adolescente, eu vou fazer uma ousadia e tentar autoconfiar em mim e empoderar em meu caminho. Eu botaria também uma laranjinha, porque eu acho que, ok, que adolescente é meio espetudo, mas pode adoçar também um pouco, deixar umas arestas mais liberadas para aproximação das pessoas que amam ele, né? Ele, aparentemente, ele não tinha namorada, mas ele teve uma troca afetiva com a menina que estava para ter o bebê, que falou que eles dormiram juntos, abraçadinhos e tal. Então, talvez tenha sido uma experiência muito nova para ele, a gente não sabe, né? Nem Theo sabe. Nem Theo sabe. Mas eu botaria também uma laranjinha. Inclusive, porque patchouli com laranja é bom demais. Com certeza. Eu amo patchouli. E branca? Nossa, não pensei em nada nela. Eu também. Olha, lembra que um pouco de gerânio. Da tristeza, da submissão, da insatisfação. Você falou gerânio, né? Olha, gerânio, vamos de gerânio. Mais alguma coisa além disso? Gerânio. E Lang também, né? Porque a comunicação... É que gerânio harmoniza muito, né? E todo esse descontrole, assim, ele já ajudaria a harmonizar. Ele é muito... E talvez para ela o limão em especial, né? Para ela realmente ter, para ela ter realmente mais clareza dela mesma, né? Eu acho que o gerânio ela trabalha esse feminino para ela dar, digamos assim, esse relevo, né? Para sair, digamos assim, desse apagamento que a Camila comentou. Mas eu acho que o limão acho que daria uma clareza maior do que ela é, do que ela quer, que não fica tão bem estabelecido ali, né? Pelo menos essa é a impressão, é a história que a gente tem, né? Não quer dizer que seja o que de fato acontece, porque é isso, em terapia a gente trabalha com o que é dito. Com o que aparece, exatamente. Essa seria tipo, né, aspas, seria tipo assim, as primeiras consultas, aí chega aquela coisa que você não abraça a história ainda, mas a pessoa já chega com uma demanda, precisa de um alívio para poder respirar e a vida se reorganizar, senão a pessoa não dá conta da própria vida. E como aromaterapeuta, a gente faria isso, a gente daria, vamos organizar esse campo, vamos baixar esse fervo, vamos melhorar esse diálogo, né? E aí a gente sugeriria, vocês precisam de terapia, gente, vocês precisam procurar uma ajuda de terapeuta. Sim. Todos eles, né? Na verdade, os adultos principalmente, né? Precisam de um terapeuta. Porque eles são os que estão mais feridos, né, na situação. Ali tem uma história que estava se desqualificando, né? Um casamento em término, enquanto que Pedro, ele está participando disso adjuntamente, né? Ele não tem poder nenhum naquela história. Não é a história Exatamente. Ele é só o filho de uma história que está se desfazendo. Então, assim, de certa forma... E por conta disso, ele perde dentro dessa relação a relevância. Tanto que ele tem que tomar essa medida sozinho. Né? Ele não fala para os pais, porque não vai adiantar falar para os pais. Né? Primeiro que pai nenhum concordaria com o que ele fez em circunstâncias normais. Então ele vai lá e faz, simplesmente. E a separação dos pais, se ocorrer dentro de um ambiente organizado e adulto, mesmo que fosse a separação, que no filme isso não é importante no filme. No filme, o importante é o que se mostra, né? Se eles se separam ou não, já é outra história. Mas se eles se separarem, mas se separarem como adultos, Pedro vai ficar bem. Ele pode ter aquela sensação que todo filho tem. Poxa vida, que bom que eles ficassem juntos, mas não brigando, né? Tem muito filho que fala isso. Eu lembro de Eu já falei muitas vezes isso para minha mãe. Pois é. O filho de um grande amigo meu, há muitos anos, agora esse cara já é pai há muitos anos também. Quando ele era mocinho, ele morou com a gente um tempo. Ele veio fazer USP e morou na minha casa, que eu morava do lado da USP. E eu me lembro dele contando que quando ele era pequeno, na época que os pais separaram, para ele foi um alívio, porque ele não aguentava ouvir as brigas.
Então, para ele foi um alívio, a separação não foi dramática, foi bom, porque ele não aguentava. Então, nem sempre é trágica a separação para um filho. Que merda que seja por isso, né? Mas poderia não ser trágica porque os adultos se comportem como adultos e protejam esse jovem ou essa criança do que afetou eles ao máximo, né? Sempre vai ter alguma coisa, mas não precisa que esse filho seja tão afetado e que fique tão desorganizado ou inseguro com a separação dos pais, que eles continuem a ser pais e ser bons pais, né? Eles voltam a ser pais, né? Porque a relação está ali em primeiro plano, e aí os filhos eles estão em segundo plano naquele lugar, né? Eles voltam a ser vistos, que daí resolvido, tipo, o pai pode ser pai dentro de uma nova circunstância, a mãe pode ser mãe dentro de uma nova circunstância, porque o que os filhos querem são os pais. Exatamente. E é interessante que quando a gente viu esse filme lá no grupo do cinema, a minha irmã ela ficou muito incomodada com o Theo no começo, como vocês ficaram também. Mas ela falou umas coisas que eu não vi assim, mas foi como ela viu. Ela achou ele imaturo, infantil, assim, um homem apequenado, né? E, de fato, tem muito de imaturidade mesmo naquele desespero dele. Era uma criança desesperada, né? E a relação do casal era uma relação que era quase um jardim de infância, aquela gritaria, os dois, aquela mãe que o menino diz, comunica a ela, menino de 15 anos, comunica a ela que vai viajar com o colega. Ela não tomou conhecimento, ela não ligou para o pai do Levi para perguntar como é que é menino de 15 anos, gente. Então, ela também estava, assim, com um exercício de maternidade bem capenga, né? Os dois. O adulto dele estava muito rebaixado ali. Sim. Isso é fato. Ela fala para ele, não, ele não me pediu, ele me comunicou. Não é assim, né? Um menino de 15 anos, 18 vai lá, né? Você já tá grandinho, já tem 18 anos e tal, mesmo assim, né? Aí eu vou na casa da fulana, eu vou viajar com a fulana, no meu aniversário, e é tudo assim, né? Muito, de fato, assim, o Pedro, ele endureceu porque ali estava ruim, aqueles pais, né? Pais que não estavam dando a ele um lastro, tanto que ele pôde fazer o que ele fez. Sim. Eles precisam trazer o adulto deles, né? Tanto para o casamento quanto para o exercício da paternidade deles. Ele ainda tem chão aí, um menino de 15 anos ainda tem um chãozinho para os pais praticarem, né? É por isso que eu falei que o Pedro é o que parece que está mais bem resolvido, porque se você olhar na história toda, ele é o mais maduro. Não, e ele é um adolescente na idade de ser adolescente, ponto. Sim. Os pais é que tinham que ser adultos, né? Ele está realmente vivendo o momento dele, momento de adolescência. Intensamente, né? E a gente vê pelos registros ali, tipo, a riqueza, né? Como é rico a vivência desses momentos dele, né? Exatamente. Tipo, então é uma coisa assim que você, se você simplesmente escutasse a história sem ver, chega a ser anedótico. Chega a ser engraçado, assim, você mudar o ponto de vista, em vez de ser o ponto de vista do Theo, vamos imaginar que a gente estivesse contando a história do ponto de vista do Pedro. É uma aventura, gente. Tudo bem que, assim, começou numa circunstância merda, mas é uma aventura, né? E o pai acaba recebendo uma aventura de presente também, meio que de roldão, porque ele tá ali muito endurecido. Talvez numa outra circunstância ele não se permitiria a viver o que o filho está vivendo. Nunca que aquele cara, imagine, um cara urbano, né? É muito interessante, porque de cara ele vai para uma comunidade. E a outra coisa também que eu comentei en passant, mas eu queria reforçar, várias situações que a gente poderia achar, nossa, isso tem perigo, será que ele vai se assaltar? Será que vai acontecer? Não acontece nada. Todas as pessoas são generosas. O cara da comunidade, o primeiro, o que fala com ele pelo telefone, fala, pô, boa sorte. O cara é de uma gentileza com ele, né? E todo mundo ajuda, exceto o velhinho lá, o velhinho cardíaco.
mundo ajuda, Mas né? e numa circunstância normal, digamos assim, a gente até... porque é um dilema, né? Porque para o velhinho, realmente, assim, ele está numa circunstância que ele está longe da filha e precisa de ter algum contato. Então, dá para, digamos assim, a gente entende um pouco. É que, né, o filme, Sim. ele mostra um paroxismo assim, tipo, viram tudo ou nada, então, tipo, né, perdeu o Playboy, O entendeu? velhinho tinha toda a razão no que ele falou. Olha, eu sou cardíaco, eu uso marca-passo, eu preciso ter contato, né? Então, o velhinho está coberto de razão. Mas foi o único que não contribuiu. Não colaborou efetivamente. Mas é Mas tudo numa defesa, né? Assim, é, ninguém faz mal para ele, ninguém é não, mal com o Theo, né? Por exemplo, quando ele é agredido, né, lá no canavial, o cara só tá tentando se defender ali, porque ele não tá entendendo a história, né? Tipo, cara, pensei que você fosse da prefeitura, sabe? e Né? o cara do canavial, quando ele descobre que ele não é da prefeitura, ele fica tipo assim, pô, Tudo. eu não queria te bater, não, cara. Eu pensei que você era da prefeitura. Ele só faltou dizer isso, né? O cara, ele tá E a meio. camiseta que você quer, toma a Tá camiseta, você sentindo, fica bem né? aí, cara. É bem isso. Aquela cena do canavial é muito legal. Porque são duas pessoas que não se conhecem, cada uma vivendo uma história e se atravessam, né? Muito boa. Ó, vamos repetir, então. Tem algumas coisas que foram sugeridas para o grupo familiar, ficou palma rosa como um facilitador de comunicação e afeto, capim-limão, o limão para limpeza de padrão e para trazer clareza, a mirra, o Rô falou que tinha uma coisa da busca e do deserto pessoal. Uhum. O ilang-ilang eu trouxe por conta daquela sinergia de Carla, a camomila também e a laranja também, eu botei aqui. Aí, nos indivíduos, Theo ficou com cedro, olíbano, bergamota, camomila e laranja. Pedro, patchouli, laranja. E branca, gerânio, ylang e limão. Mais alguma coisa para branca? Não, o que Eu me acho que passa é não, isso porque mesmo. é isso, a gente não tem tanto elemento assim, né? E eu acho que para começar, acho que tá bom, né? Eu não sei, eu acho branca meio. O que Camila falou, eu senti também. Eu não sei se eu botaria um vetiver para branca, sabe? Além desses. Talvez. Aquela conversa da Espanha, dos Estados Unidos, ele é muito objetivo, ele é pragmático, né? Ele, pô, para sua especialidade, Estados Unidos é melhor. Espanha. Ela me parecia. Então, até por isso eu falei o limão, porque é isso, ela não tem muita clareza do que ela realmente quer na relação, Na para a relação, profissão, isso. entendeu? Ela tá ali Não, o limão tá no aqui. caos, entendeu? O limão tá aqui, o gerânio eu achei excelente. Mas eu botaria um vetiverzinho também, vou botar. Acho que para todo mundo, acho que o vetiver é bom, mas acho que para branca especial, ela realmente ela Pra precisa de branca mais. especial, né? Falando em raiz, até digamos assim, por pensando na raiz em termos de estrutura, eu gosto muito da goiaba, até mais do que o vetiver nessa situação, né? Porque o vetiver, eu acho que é uma estrutura numa situação que a pessoa está muito desnutrida, digamos assim, né? Ela está numa carência, digamos assim. A goiaba não. É uma das coisas que me marca quando falo da goiaba, essa coisa de como as raízes delas são profundas para a captação de água, né? Então tem uma coisa de uma estrutura mesmo que ela parece não ter mais por conta desse arruamento, digamos assim, né? Se fosse mais clara, se ela tivesse uma posição mais clara sobre o que ela quer, ela, digamos assim, estaria um pouco melhor do que o Theo, inclusive, né? Você acha melhor botar goiaba? Acho que pode pôr os dois. Os dois? Pode pôr os Eu dois. estou perguntando porque goiaba não. Assim, eu não estudei goiaba, eu não entendo muito dela mesmo. Você eu sei que já estudou mais. É. Então vamos botar os dois. Goiaba. E a goiaba também, pensando na goiaba vermelha, né? É uma árvore nativa nossa, né? E uma das árvores que
são lembradas assim como sinônimo de infância é a goiaba além da pitanga, né? Normalmente, quando vem questão de infância no Brasil, normalmente as três que vêm são pitanga, goiaba e laranja doce. Jabuticaba. Jabuticaba também. Aqui no Sudeste, muito jabuticaba, né? Lá na Bahia, umbu. Umbu? Sim. Umbu é muito forte, assim, na memória da gente. Assim, na minha geração, é muito forte. Eu amo essas plantas brasileiras, gente. Ficou bem legal, viu? Ficou mesmo. Muito bom. A gente podia começar a montar sinergia com o nome de personagem. Ai, que lindo, Camila. Pensou? Pega aí um filme famoso aí, os Divertidamente, que nem o Roja fez aquela... do seu trabalho, dos sim. Aqui eu vou... Hoje não, viu? A gente pode instituir essa tradição a partir de hoje, né? Como a Mari é a organizadora das sinergias, agora a gente já tem uma sinergia família, uma Thelma, Pedro e uma Branca agora. Aí a gente bota na descrição do vídeo. Sim, perfeito. Quem entrar, ver. Perfeito. E aí tomara que quem vir depois, né, em atraso, tipo Virgínia, que é porreta nisso, ela gosta de dar os pitacos dela. Aí ela bota nos comentários, ela põe os comentários dela. Eu adorei a nossa interação, viu? Achei que foi muito boa. Muito bom. Esse filme rendeu bastante comentários, né? Ele tem muita profundidade afetiva, né, emocional, Então, o nosso é um filme curto, né? Não é um filme longo, né? E em tão pouco tempo você tanta emoção e tanta coisa que acontece ali, né? É um filme bastante dinâmico também, né? Sim, ele é muito bem conduzido, eu gostei muito. Gente, o nosso próximo filme é Ainda Estou Aqui. Exatamente. Vai ser no dia 22, acho que é 22 de fevereiro. Que aniversário. Vai lá o nosso encontro presencial, dia 22. Vocês estão com o calendário fácil? Eu tô com o meu celular meio longe. Tô aqui no meu caderno. Peguei aqui o meu. Eu acho que eu vou estar fora de São Paulo e é aniversário da minha neta, viu? A gente reajusta. Não tem problema. A gente recompensa. Jeito, mas fevereiro a gente encerrar a live, depois a gente... É sábado, 22. Ixi. Vamos encerrar a live, gente, para depois a gente discutir isso. Tá joia. Então já fica aqui avisado, o próximo filme Ainda Estou Aqui, e a data a gente vai confirmar. A confirmar. Ajustar aqui para as agendas pessoais. Gratidão a todos que puderam nos ouvir até aqui. E até o próximo encontro. E a gente fica um pouquinho mais.